Fala pessoal, beleza? Bora falar de Corinthians porque tem atualizações para vocês referente a Arthur Cabral, tem também impeachment do Augusto Melo, Yuri Alberto e Giovani. Vou contar todas as atualizações aqui para vocês agora. Só vou pedir antes, galera, deixa seu like. O seu like fortalece demais aqui o nosso canal. Então deixa esse like aí e se inscreva se não for inscrito. Já quero agradecer, batemos a meta de 1.000 inscritos aqui no canal. Agora como diz a Dilma, vamos dobrar a meta para 1.500, bora lá? Deixa seu like, se inscreva e bora aqui falar de Corinthians sem enrolação, direto na notícia, trazendo para vocês. Já vamos falar de Arthur Cabral, que a gente já mata e provavelmente é o que vocês querem saber também. E a gente já segue com as notícias, tá? Galera, é o seguinte, o Arthur Cabral, o Corinthians chegou a um acordo com o Benfica, né, pelo jogador. A notícia que chegou é que o Corinthians conseguiu fazer um acordo. Só que, o que acontece? Arthur Cabral, um jogador de 26 anos, é a terceira opção no banco de reserva, tá, do Benfica. Pra você ter ideia, ele entra em cerca de 5 minutos aí, faltando para acabar o jogo. O técnico põe ele. Só que assim, ele é um jogador que não tem mais interesse nem de lutar pela titularidade, tá? O técnico até se irritou com o jogador, ele não tem mais ambiente, ele não tá bem nem com a torcida, enfim. É um jogador que quer ser negociado. Só que o que acontece? Apesar do Corinthians ter até conseguido um acordo com o Benfica, o jogador ficou receoso de vir por Corinthians, porque o Corinthians corre o risco de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E por conta disso, o jogador não se interessou em vir para o Corinthians, tá? Como o jogador não se interessou em vir para o Corinthians, as tratativas travou, não avançou. O Corinthians não avançou mais pelo jogador, porque o jogador não demonstrou a vontade de vir para o Corinthians por conta dessa situação que o Corinthians vive hoje, tá? Ou seja, um jogador que não tem a sua autoconfiança, né? E assim, de verdade, o Corinthians ia gastar mais de 100 milhões de reais por ele. Será que valia a pena um jogador que não tá rendendo? E aí, será que valia a pena trazer o Arthur Cabral por mais de 100 milhões de reais? Bom, é uma negociação que não foi concretizada. O Corinthians não vai gastar esse valor no jogador, só que também a janela tá fechando, fecha segunda-feira, e a gente não tem um atacante, e provavelmente não teremos mais. Vamos ficar só com o que temos mesmo, que é Yuri Alberto, Pedro Raul, Héctor Hernandes, Thales Magno, Giovani. Falei Romero já? Nem lembro se eu falei Romero aqui para vocês. Mas enfim, esses são os atacantes do Corinthians, tá? E esqueçam, não vem Arthur Cabral mais para o Corinthians, tá bom? Então, se encerrou, acabou a novela, chega de Arthur Cabral. Bom, seguindo aqui com a notícia, tem o impeachment, né, do Augusto Melo, que de verdade, galera, foi encaminhado, tá, para a comissão de ética pelo Romeu Tuma Júnior, né, presidente do conselho aí deliberativo do Corinthians. É sacanagem, né, de verdade, fazer um negócio desse a essa altura do campeonato, né, a situação que o Corinthians está na tabela não é favorável e os caras, em vez de se unirem, os caras aproveitam o momento para tentar brigar pelo poder, derrubar o outro, enfim. Não tô aqui protegendo Augusto Melo, até porque ele tá longe de ser um presidente interessante pro Corinthians. Tem promessas aí que ele nem cumpriu, enfim, o Augusto não é nada de tudo isso não, o Augusto só tá fazendo cagada também. Só que ele foi o cara diferente, né? Que poderia fazer alguma coisa, mas enfim. A culpa do Corinthians tá nessa situação hoje, a grande parte é dele, cara. Tá? A grande parte é dele também. O Corinthians tá na zona de rebaixamento por conta dele. Rubão, que ele prometeu que não ia colocar o cara lá, ele colocou o Rubão. Enfim, então assim, em certa parte o Andrés tem chance, o André Sanches tem razão às vezes de chamar ele do Pinóquio aventureiro, porque o cara promete uma coisa e não cumpre, enfim, tem um monte de coisa, eu não vou falar disso agora, mas o impeachment foi encaminhado, tá, vai ser sendo aprovado aí pela comissão de ética, vai ter a votação, né, entre os conselheiros do Corinthians, sendo aprovado pelos conselheiros, aí vai para os sócios. Os sócios fazem a votação, sendo aprovado, o presidente é empichado. Só que isso vai levar um processo, o Augusto Melo vai ter sua defesa para apresentar, então é um processo, né, que vai demorar aí cerca de mais ou menos um mês, enfim, mas o presidente do Corinthians pode ser empichado ainda no seu primeiro ano de mandato, no caso, esse ano ainda, tá? Em relação também ao Yuri Alberto, ficou mantido no Corinthians,
tá? As negociações com o Southampton se encerraram, o Corinthians poderia até ganhar mais aí de 130 milhões de reais, claro, 50% ficaria com o Corinthians e 50% com o Zenit. Mas os negócios não foram finalizados com o Southampton, até porque o Corinthians não conseguiu fechar a contratação do Arthur Cabral, então tem que manter o Yuri. Né? Não é um cara que resolve a situação do Corinthians, mas assim, é a esperança ainda de gols, né, no Corinthians. Melhor ter o Yuri aqui, vai que ele acerta uma bola e resolve pro Corinthians, né? Do que não ter ele. Enfim, a gente já tem poucas opções e sem o Yuri também complica mais ainda, né? A nossa situação. Yuri Alberto mantido no Corinthians, tá? E também o Hellas Verona da Itália, clube italiano que está disputando a primeira divisão, fez uma proposta. Uma proposta sacana, né? Pelo Giovanni Augusto, atacante do Corinthians. De 6 milhões de reais. 1 milhão de euros. Cerca de 6 milhões de reais pelo atacante Giovanni. Aí tá de brincadeira. Aí se o Augusto vende, aí tem que ser impeachmentado mesmo, porque vendeu o Giovanni Augusto a troco de banana é troco de bala. Ô, os caras quer levar um jogador por 6 milhões de reais. Tá de sacanagem, né? Só pode. Obviamente, o Corinthians recusou, tá? A proposta. E o Giovanni Augusto, o Giovanni vai permanecer no Corinthians, tá? Em relação ao técnico do Timão, as informações que saíram é que a relação dele não vem boa, né, com o Fabinho Soldado. Não é que ele esteja balançando no cargo, que eu acredito que não é isso, tá? Porque o problema de verdade do Corinthians não é técnico, galera. Quem falar que é técnico, olha, já passou inúmeros técnicos do Corinthians. E de verdade, o problema é o elenco, cara. Falta de opções, é os caras descompromissados, é falta de qualidade técnica também. Enfim, o problema não é só técnico. Mas beleza. O jornalista Samir Carvalho trouxe uma informação do UOL que o presidente do Corinthians se arrependeu de ter contratado o Ramon Dias e deveria ter contratado o técnico Carille, que tá no Santos hoje, e o Carille tá balançando lá. Enfim, porque o Santos já faz uns 5 jogos, né, que não tá vencendo. Enfim, e o Corinthians tá com o técnico Ramon Dias, só que o presidente não tinha total convicção. Então, ou seja, a diretoria, tipo, tá arriscando, tá apostando e não tem convicção nas escolhas que faz. Triste, né? Porque é a gestão do Augusto Melo. É a gestão que, de verdade, tá acabando com o resto que sobrou do Corinthians, né? O Corinthians já tava respirando por aparelhos. E agora os caras tá terminando de matar a paulada. O Corinthians parece. Enfim, galera, eu espero que o Corinthians saia dessa situação. Não é fácil, mas a gente vai estar aqui na esperança torcendo, porque tem jogo contra o Flamengo. E eu espero que o Corinthians saia bem dessa no domingo, amanhã, contra o Flamengo, e a gente possa respirar mais um pouco e vencer essa batalha contra o rebaixamento, beleza? Eu volto na próxima. Deixa seu like, se inscreva no canal e em breve a gente volta aqui, beleza? Até mais e vai Corinthians!